o programa de cirurgias eletivas. Governo do Estado faz balanço do mutirão lançado neste ano com significativa redução na fila de espera. Grande apreensão de maconha no Oeste. Polícias rodoviárias federal e militar apreendem 1.200 quilos do entorpecente em Passos Maia. Infraestrutura em destaque. Secretário estadual adjunto da Infraestrutura fala ao vivo no Band Cidade sobre os projetos e as obras que estão sendo desenvolvidos no estado. Futebol. Veja como foi o desempenho dos times catarinenses na rodada do fim de semana das séries B e C do Campeonato Brasileiro. Inovação na educação de Florianópolis. Nossos repórteres mostram o projeto de uma professora da rede municipal de ensino que tem ajudado a diminuir a ansiedade e o estresse dos alunos em sala de aula. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite e uma excelente semana para você. O Band Cidade começa hoje falando de saúde. O governo do estado divulgou um balanço do Programa Estadual de Cirurgias Eletivas em Santa Catarina. A avaliação é de que o programa tem correspondido às expectativas. Nos números globais de cirurgias eletivas, que incluem os pacientes que deram entrada na fila de espera após o dia 30 de janeiro, foram realizados 73.716 procedimentos em 2023. A fila de cirurgias, que tinha 105.340 pacientes, foi reduzida para 56.742 até o dia 10 de agosto. Outra redução significativa ocorreu nas consultas cirúrgicas, que passaram de 117.000 para 33 mil. Também foram realizados 19.158 procedimentos ambulatoriais de catarata. Nós já diminuímos mais de 65% de todas elas. E se não fosse atender as novas, se deixasse acumular como era antes, a gente tinha zerado tudo. Mas a gente olhou para os que estavam entrando, porque doença não pode esperar, então trabalhando dos dois lados. Então, o balanço é extremamente positivo. Uma das preocupações da Secretaria Estadual de Saúde é com o número de pacientes agendados para este ano, que não compareceram no dia da cirurgia. Segundo a pasta, com dados dos hospitais catarinenses, 30% dos pacientes agendados para 2023 não compareceu às unidades no dia marcado para a cirurgia. A localização dos pacientes é um dos fatores que dificulta a necessidade de refazermos todos os exames em função do longo tempo de espera que eles estavam, é outro fator. E também a forma com que os pacientes foram inseridos nesta fila de espera, porque acaba que nem todos os pacientes que estão na fila de espera eram realmente pacientes para serem operados. E as ausências no dia da cirurgia é o grande entrave. Imaginem vocês que nós temos 30% de faltas no dia da cirurgia. Então, isso é claro que compromete, porque um paciente de cirurgia você não pode substituir no dia do ato cirúrgico. As polícias rodoviárias federal e militar apreenderam 1.200 quilos de maconha na manhã desta segunda-feira, no oeste do estado. O carregamento de maconha estava em uma caminhonete importada abordada pelos policiais na SC 154 em Passos Maia, cidade a 90 quilômetros de Chapecó. Ao receber a ordem de parada, o motorista do veículo tentou fugir em alta velocidade para uma propriedade às margens da rodovia. O carro derrubou o portão de acesso e parou próximo a uma área de mata. O motorista abandonou o veículo e se embrenhou na vegetação. Os tabletes de maconha estavam no interior da caminhonete e no porta-malas. O veículo havia sido roubado no Rio de Janeiro e circulava com placas clonadas. Esta foi a maior apreensão de maconha do ano feita pela Polícia Rodoviária Federal em Santa Catarina. Uma fábrica de colchões para pets foi destruída por um incêndio na manhã de hoje em Blumenau, no Vale do Itajaí. O fogo começou por volta de 8h30 da manhã, neste galpão localizado no bairro Itoupava Central. De acordo com o proprietário da fábrica, o fogo se alastrou rapidamente por causa dos materiais inflamáveis presentes no local. O prejuízo estimado é de R$200 mil. Ninguém ficou ferido. Bombeiros foram acionados e controlaram o incêndio. A suspeita é de que um curto-circuito tenha provocado o fogo. Uma perícia vai apontar com exatidão as causas. No
Muito bem, estamos de volta com o Band Cidade. O governo do estado anunciou recentemente um grande pacote de investimentos para revitalizar rodovias estaduais. Este é um dos temas da nossa conversa aqui no estúdio com o secretário estadual adjunto da Infraestrutura de Santa Catarina, Ricardo Grando, aqui nos nossos estúdios com a gente. Secretário, tudo bem? Seja muito bem-vindo, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos os catarinenses. Secretário, quero começar exatamente pelo programa Estrada Boa, né, que foi lançado recentemente pelo governador Jorginho Melo, que é um investimento bastante expressivo, vultoso mesmo, para recuperar, revitalizar uma malha rodoviária que há muito tempo vem tendo problemas estruturais. Não é? Verdade, Rodrigo. O governador Jorginho Melo determinou, já no início do nosso mandato, que nós pudéssemos, obviamente, dar atenção e montar esse programa. Nós levamos 6 meses para dar uma organizada na casa, enfrentamos muitos problemas, né, com projetos, obviamente, que eram projetos antigos e muitas ordens de serviço que foram dadas no final do governo passado, obviamente sem uma previsão financeira para que a gente pudesse tocar essas obras. São 5.100 quilômetros apenas de pavimentadas, mais de 6.200 quilômetros de rodovias estaduais, o que obviamente demanda um esforço do governo, mas tenho certeza que a gente vai poder cumprir a nossa missão. Bom, e essas rodovias foram 60 elencadas. Qual foi o critério adotado para separar essas rodovias, para ser essas atacadas de maneira mais imediata? Nós, nesse primeiro momento, são 60, 38 da primeira etapa. Né? O critério foi, nós iremos atacar, primeiro, aquelas que têm maior grau de degradação, aquelas que têm maior volume de tráfego, aquelas obras onde a gente já pôde rever o projeto e também o orçamento da obra, né? E aquelas que têm licenciamento ambiental já em estágio avançado ou as desapropriações iniciadas. Então, são muitos desafios. Nós, a partir daí, identificamos e houve, obviamente, a intervenção dos nossos técnicos na ponta, são mais 40 técnicos que fizeram o diagnóstico daquilo que está acontecendo nas rodovias. São 600 segmentos que nós identificamos como prioritários de atacar. Então, dentro desse contexto, a gente fez essa análise e conseguimos identificar aquelas que eram nossas prioridades. E é importante destacar, né, secretário, que a gente está falando de um gargalo importante que joga contra o setor produtivo, né? Portanto, atacar esse problema sempre foi elencado até como uma das prioridades do governador Jorginho Melo, não é? É verdade. O governador Jorginho, ele, desde o seu princípio, ele demonstrou algumas preocupações e, obviamente, para que a gente possa avançar em Santa Catarina, se tornando o estado, quem sabe, melhor do país, sendo um estado mais equilibrado, a gente precisa dar energia e o programa, obviamente, que foi desenvolvido e anunciado pela Celesc, de investimento de mais de 4,5 bilhões, agora nós colocando esse programa de mais de 2 bilhões para que a gente possa remodelar a infraestrutura catarinense, eu tenho certeza que vai ao encontro daquilo que o governador Jorginho tem na sua mente, né, de preparar o nosso estado para dar conforto e segurança às pessoas e que a gente possa, assim, ter um ambiente de negócio bastante favorável para que a gente continue nesse caminho do desenvolvimento equilibrado e sustentável de Santa Catarina. Secretário, para levar isso adiante também foi preciso olhar para dentro, para a gestão, não é? Inclusive, o senhor conversava comigo a respeito de uma revisão bastante significativa de contratos, que gera economicidade, que gera gestão e que gera uma capacidade de investimento até maior também por parte da infraestrutura, não é? Eu acho que essa visão é uma visão importante, porque quando você desenvolve um projeto, você tem que identificar qual é que é o grau de necessidade, né, e se ele está adequado à demanda. Nós, obviamente, estamos equacionando diversos projetos, né, projetos que tinham um custo muito alto e que a gente tem soluções técnicas, inclusive catarinenses, com cases catarinenses, como é o caso da reciclagem de material rodoviário. Isso é apregoado, inclusive, pelas agências de fomento, né, para que a gente possa encontrar soluções mais econômicas e, por via de consequência, poder atender mais catarinenses. São 231 municípios que nós vamos poder contemplar, que estão sendo, de alguma forma, beneficiadas por esse programa, né? São mais de 20 mil empregos que nós vamos criar com esse investimento, então eu acho que essa equação foi importante, essa visão daquilo que estava acontecendo, obviamente, nos projetos, que tinham projetos, vamos dizer, desatualizados, e eu tenho certeza que a Secretaria de Infraestrutura, também com o meu companheiro Gerry, que a 4 mãos temos tocado esse desafio, a gente vai conseguir dar as respostas. Secretário, que outras obras estão previstas, né, que outras prioridades estão previstas aqui para o próximo semestre, até o final do ano?
Quais são os projetos que vão ser atacados? Então, além dessas 38 obras, que são obras de implantação e restauração rodoviária, nós estamos desenvolvendo, junto no programa Estrada Boa, a revitalização rodoviária. Serão atacados, então, esses 600 segmentos. São mais de 1.000 quilômetros que nós vamos ter uma intervenção importante, corrigindo os defeitos do pavimento e depois colocando um micro-revestimento e dando uma sinalização, organizando aquilo que a gente tem no acostamento, fazendo as roçadas. Então, obviamente, nós vamos colocar boa parte da malha viária catarinense num outro patamar. Obviamente que aquilo que é de manutenção rodoviária não para, né? Então, o tapa-buraco continua, aquelas que são intervenções que a gente vem fazendo rotineiramente, isso vai continuar, até porque é muito dinâmico, né? Num momento como esse, 60 dias com muita chuva e a perspectiva que isso continue agora em agosto, setembro, né, começam a surgir outros pontos que no primeiro momento não foi identificado. Então, o nosso trabalho continua. Secretário, dentro dessas situações todas, existe um problema que foi herdado de gestões anteriores, né, do governo do Estado, que é a situação das pontes aqui da capital do Estado, a situação estrutural delas. Como é que isso tem sido atacado para garantir, de fato, a normalidade dessa ligação tão importante para Santa Catarina e para Florianópolis? Até é importante para a gente deixar as pessoas que utilizam a Pedro Ivo, Colombo Salles, absolutamente tranquilas. Nós contratamos um dos maiores especialistas do Brasil para que venha fazer o diagnóstico, para dizer efetivamente aquilo que tem que ser feito. Dentro das 38 prioridades, as 2 pontes foram elencadas, já reservamos 12 milhões de reais para essa intervenção, né, e a gente tem todo um cuidado, né, interagindo inclusive com o Ministério Público, que também tem essa preocupação, para que, obviamente, essas 2 obras de arte absolutamente importantes para Santa Catarina tenham a sua manutenção de forma natural e que a gente possa dar tranquilidade a todos os usuários. Bom, garantido, é bom explicar, deixar bem claro para a população que utiliza as pontes que não há nenhum risco iminente de colapso estrutural das pontes, né? Não, o pessoal não precisa se preocupar com isso, não. Secretário, a gente gostaria de umas palavras finais do senhor, nesse momento que a gente encerra a nossa entrevista, se dirigindo aos catarinenses, o senhor como titular adjunto de uma pasta tão importante quanto a infraestrutura, que está na ponta, atua na ponta para o cidadão catarinense, e a gente terminando aqui, eu queria uma palavra do senhor a respeito, uma mensagem para os catarinenses. Eu acho importante a gente frisar que, primeiro, a Assembleia Legislativa tem sido muito parceira do governo. O governador Jorginho Melo, obviamente, que foi deputado por 4 mandatos aqui na Assembleia Legislativa, mais 2 mandatos na Câmara Federal, conhece as angústias e eu tenho para mim que quem tem voto tem legitimidade, né? O governo catarinense é um governo que marcha bem, a gente está perseguindo aqueles que são os objetivos traçados. Nós temos universidade gratuita que foi há poucos dias também aprovado para a Assembleia, que vai ser certamente um case nacional, né? E nós lá na infraestrutura, né, com o secretário Gerri, com a bancada do MDB entendendo o nosso processo, né, com todos os partidos da Assembleia que são nossos aliados, o PP, né, o MDB, o PSD também agora com o secretário, eu tenho certeza que nós vamos fazer um grande governo. O governador Jorginho Melo tem muita determinação, nós temos um colegiado muito comprometido e eu tenho certeza que entregaremos para Santa Catarina um estado melhor. Secretário adjunto da Infraestrutura, Ricardo Grando, muito obrigado pela participação aqui no Band Cidade. Sucesso na condução da Secretaria, juntamente com o titular da pasta Gerri Comper e com o governador. Muito obrigado. Fico agradecido. Grande abraço. Vamos em frente com o Band Cidade. É hora de saber a previsão do tempo para amanhã em todo o estado. Bom, e a semana começou com tempo firme em Santa Catarina por causa da influência da massa de ar frio e seco. E essa condição deve continuar nesta terça-feira. A gente vê no mapa que amanhã o dia vai ter predomínio de sol em todas as regiões de Santa Catarina, praticamente em todo o estado. Apenas na faixa norte catarinense é que vai haver um pouco mais de nebulosidade. As temperaturas vão estar mais baixas, até com chance de geada isolada no começo da manhã nas áreas mais altas da Serra, Planalto Sul. Ao longo do dia, temperaturas em elevação, especialmente no oeste. Em Florianópolis, mínima de 15, máxima de 22 graus. Em Joinville, variação entre 12 e 23. Em Blumenau, variação entre 11 e 14 graus. Viramos a página, Criciúma na tela, mínima de 17, máxima de 22 graus. Em Lages, variação entre 12 e 18. E em Chapecó, no oeste catarinense, mínima de 15 e máxima de 24 graus.
A seguir no Band Cidade, as informações do esporte, com destaque para os gols dos times catarinenses do fim de semana das séries B e C do Campeonato Brasileiro. Tudo isso logo depois do intervalo. Já voltamos. Band Cidade. Estamos de volta com o Band Cidade. Termina nesta terça-feira a Expo Peritiba 2023. A feira tem mais de 100 expositores e marca o aniversário de 60 anos da cidade do oeste do estado. A programação começou na sexta-feira, dia 11 de agosto. Mais de 100 expositores representam a indústria, o comércio e a prestação de serviços em um evento de oportunidades e diversidade. A Expo Peritiba tem um espaço agro que valoriza a importância vital da agricultura na região. Mais de 100 expositores que estão aqui em Peritiba nesse momento. Esse ano temos em especial o espaço agrodigital, que mostra tudo o que tem de tecnologia para o agronegócio, para o nosso homem do campo, que é quem sustenta o nosso município. Mais de 80% do nosso movimento econômico vem da agricultura. Então esperamos todos aqui em Peritiba, venham nos visitar, a indústria e o comércio aqui também é muito forte, estão presentes. Venham a Peritiba, com certeza vão ser muito bem recebidos aqui na nossa Expo Peritiba. A Expo Peritiba termina nesta terça-feira, dia 15 de agosto, data que marca o aniversário de 60 anos da cidade. Série B do Campeonato Brasileiro. Uma vitória, um empate e uma derrota. Este foi o saldo dos times catarinenses na 23ª rodada disputada neste fim de semana. Confira agora os gols. No sábado, o Criciúma enfrentou o Londrina no estádio Heriberto Wilson. Após lançamento pela direita, Marcelo Hermes ajeitou de cabeça para a área. Fabinho pegou de primeira para abrir o placar para os donos da casa. Na cobrança de escanteio, Arilson subiu livre para fazer o segundo do Tigre e fechar o placar. Final, Criciúma, quarto colocado da Série B com 41 pontos, 2, Londrina 0. Também no sábado, o Avaí enfrentou o Vila Nova no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o Oba, em Goiânia. O time catarinense saiu na frente. Felipinho recuperou a bola no campo de ataque e rolou para Denilson. O atacante finalizou de fora da área, sem chances para o goleiro. Juan Christian apareceu pela direita, fez o corte e cruzou. A bola atravessou a área e sobrou para Caio Dantas dar números finais ao jogo. Vila Nova 1, Avaí 16º colocado da Série B com 22 pontos, também 1. Na estreia do técnico Claudinei Oliveira, a Chapecoense enfrentou o Atlético Goianiense na Arena Condá. O único gol da partida foi marcado nos acréscimos do segundo tempo. Matheus Peixoto recebeu o passe de Lucas Esteves e chutou da entrada da área para dar a vitória ao time goiano. Final, Chapecoense, vice-lanterna da Série B com 19 pontos, 0, Atlético Goianiense 1. Na Série C, os catarinenses estão em situações opostas. Enquanto o Brusque lidera a competição, o Figueirense viu as chances de classificação se reduzirem a 3%. Veja agora os gols da 17ª rodada. No estádio Augusto Bauer, o Brusque recebeu o Altos do Piauí. Os donos da casa abriram o placar com este gol de cabeça de Guilherme Queiroz, que aproveitou o cruzamento de Everton Bala, 1-0. Diego Tavares avançou pelo meio e tocou para Guilherme Queiroz invadir a área e chutar para fazer o segundo dele e o segundo do Brusque. Guilherme Queiroz subiu no meio da área e mandou de cabeça para o gol. Após a defesa do goleiro, Everton Alemão aproveitou a sobra para fazer o terceiro do time catarinense. Final, Brusque, líder da Série C com 30 pontos e já classificado para a segunda fase 3, Altos do Piauí 0. No estádio Paço da Areia, em Porto Alegre, o Figueirense enfrentou o São José. O time catarinense saiu na frente com este gol de cabeça de Elias. Rafael Carrilho chutou, a bola desviou na defesa e enganou o goleiro Wilson. Foi o empate do São José. Cobrança de lateral para a área. A bola passou por todo mundo, menos por Tylon, que mandou para o gol. São José 2-1. O empate do Figueirense veio com Léo Baiano, que aproveitou o corta-luz de Júnior Dutra e mandou de fora da área, 2-2. O time catarinense revirou o jogo com Renan Bernabé após cobrança de lateral para a área, 3-2. Pouco tempo depois, Tylon empatou de novo para os donos da casa e fechou o placar. Final, São José 3, Figueirense 14º colocado com 21 pontos, também 3. O time catarinense tem agora apenas 3% de chances de se classificar para a segunda fase.
O assunto agora é a educação aqui no Band Cidade. A Rede Municipal de Ensino de Florianópolis passou a investir em terapias alternativas para buscar a diminuição da ansiedade e do estresse dos alunos em sala de aula. Uma das atividades é a meditação e essa iniciativa tem dado bons resultados. Veja. Desde que as aulas presenciais retornaram após o período de isolamento social, a professora Carla percebeu mudanças no comportamento dos alunos. Esse projeto ele começou por causa também da pandemia, né, que eu senti assim que foi uma parada para todo mundo, né? As crianças e os professores também passaram por tantos processos de perda, de medo, né? Foi quando ela percebeu que o ambiente escolar também pode ensinar sobre as emoções. Ela propôs à Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis a criação de um projeto que atendesse às demandas dos alunos. Difícil em escola pública ter um espaço assim, tanto é que a gente usa aqui um banheiro, né, que é um banheiro que está desativado, mas que a gente sempre consegue, né, quando a gente quer alguma coisa, as coisas acontecem. Há cerca de um ano o trabalho foi para frente. A professora começou a fazer atendimentos coletivos em sala de aula e individuais em um espaço dedicado a isso. Então, os próprios alunos começaram a procurar a ajuda. Nos momentos que eu estou mais ansiosa, principalmente em momentos de prova, trabalho ou quando a turma está muito agitada. Quando eu fico nervosa, eu respondo bem fundo e vejo as pessoas que são importantes. Eu imagino que eu estou em outro lugar. Uma vez por semana, as salas de aula param por 10 minutos. É o momento de meditar. Através da respiração, os alunos relaxam. E todo esse trabalho tem ajudado estudantes e professores a lidarem melhor com as suas emoções. Melhorou, eu consigo me sentir mais calma, assim, mais equilibrada. Quando a gente está na correria da sala de aula, assim, essa loucura, criança gritando, respira, calma, pensa que ainda é segunda-feira, vai dar tudo certo. Quando eu fico muito ansiosa, eu aprendi também que a gente fica com a respiração mais curta. Então, sempre que eu começo a ficar ansiosa, eu já começo a respirar mais fundo para começar a me acalmar. 7h17, 7h17, você vê na sua tela, em destaque, Florianópolis, a capital de todos os catarinenses, com claro destaque para as pontes que fazem a ligação entre a ilha e o continente. O tráfego é tranquilo, especialmente para quem entra na ilha de Santa Catarina pela ponte Pedro Ivo Campos. Não há registro de filas e nem de lentidão neste momento. Na saída para a área continental de Florianópolis, via ponte Colombo Salles, o tráfego também é tranquilo nas 4 pistas, com um pouco mais de intensidade no tráfego para quem chega à ponte Colombo Salles, né, pela Avenida Gustavo Richard, isso em direção à Via Expressa Continental, onde aí sim já tem um pouco mais de retenção de veículos no acesso à BR-101, já no município de São José. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade. As reportagens de hoje você confere em tvbv.com.br. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela para ficar muito bem informado. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Para você, um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.